Vamos para mais um caso de Phoenix Wright, que só está em seu quarto julgamento e consegue ser melhor do que promotores experientes. Eu, gente, além da imagem, desde que Phoenix Wright me chame como testemunha do nada, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Pois é, cá estou eu com mais uma penca de episódios, porque dessa vez são 4 para analisar, do 8º até o 11º. Vamos começar mostrando uma cena em que aparecem 2 caras atirando no outro. Em seguida, simplesmente o promotor, o Randy, é preso. Sim, dessa vez ele que vai estar na cadeira dos réus, porque eu acho que eles não têm muito elenco vasto de acabar sempre botando alguém próximo ao Phoenix Wright. Eu começo a desconfiar dele, mas deixando isso de lado, ele está preso, ninguém quer o defender, e chega o Phoenix Wright e diz: eu sou advogado, quero saber o que aconteceu. Você não é o criminoso, né? O cara não precisa falar nada pra ele dizer que sim e que vai defendê-lo. Simplesmente não aceita, manda ele embora. Vai pra cena do crime ver o que tá acontecendo, que é bem justamente num lugar chamado Lago da Cabaça. Inesperadamente apareceu um tipo de bicho do Lago Ness ali, numa foto que estava um casal e todo mundo está procurando ser. E lá tem o delegado que a gente conhece e ele está analisando, conta um pouquinho o que aconteceu, que estavam 2 pessoas, tiveram tiros, tempo depois, 5 minutos depois, veio a polícia e encontrou o suspeito. Por isso que ele está ali na prisão. Acham que foi ele, porque inesperadamente, em esse pouco tempo, jamais pode ser outra pessoa. Mas até o próprio delegado disse: você tem que defender esse cara, eu não acredito que seja ele. Mesmo sabendo que ele foi rejeitado como defensor, ele vai atrás do advogado, amigo aí da sua antiga chefe, e ali papo vai, papo vem. Ele fala: ó, por que eles acham também é o Ryuji? No caso da L6, em que o pai dele, que era aí o rei dos defensores dos ladrões, acabou sendo assassinado. E o Nakamura foi justamente o cara que defendeu o suspeito do caso e conseguiu absolver. Talvez o Randy tenha ficado muito ruim com isso, por não ter feito a justiça de maneira correta. Decidiu que ia atrás do defensor, que é o Nakamura. Tudo isso ele acaba virando, sim, o advogado do promotor. A audiência quem que está? Kakuma Go. Simplesmente o cara que passou 40 anos da vida dele sem ter perdido um caso. Vocês pensam, se o Randy ali, o Ryuji, já era um promotor maravilhoso aí em ascensão, imagine esse cara. Pra quem viu os outros casos, vai ser um pouco repetitivo o que vai acontecer, porque eles costumam dar shows. O promotor pega e chama a testemunha, porque o ofendido infelizmente não pode, e o promotor, que é a acusação, que está na ordem correta, Código de Processo Penal, porque é um tribunal do júri, aparece ali simplesmente o delegado. É muito comum chamarem personagens que viram as provas, que acompanharam, mesmo que eles não tenham aí visto, eles que chegam lá, que teve a briga e que na arma estava só sob impressão digital, pressão balística, como eles chamam. Acabou acertando o Nakamura, que estava dentro da arma que o Ryuji estava segurando ali. Ele comentou que foi feito com o braço direito ali, com a mão direita, que ele era destro e tudo mais. Porque o Phoenix Wright tentou contra-argumentar, mas não deu em nada. Veio a outra testemunha, que era a jornalista que estava atrás do cabaço, tentando encontrar de todo jeito. Tinha colocado uma câmera que em qualquer ruído, ela já bate foto na mesma hora. Poderia aí adiantar o trabalho dela. Por ela estar naquele local há um bom tempo, ela também presenciou o que aconteceu. Tiveram 2 fotos ali do local. Uma delas foi colocado aí, a outra nem foi mostrada, porque não tinha barco, não tinha nada. Quando viram, eram 2 pessoas assim com névoa, não dava nem de entender quem que era, o que era. Um sobretudo muito parecido com o do Ryuji, e a outra pessoa, ela deu seu depoimento. Escutou um tiro, depois outro. 2 pessoas. O promotor falou: dá a sentença, tudo certo, tá falando de ver que tinha ele. Só que o Phoenix Wright falou: não, eu tenho quem queria testemunha também. É a minha vez, não é só a acusação que tem que fazer isso. Eu também tenho que fazer. Isso está na lei, isso também está no nosso Código de Processo Penal.
é verdade. Então estava no direito dele. Só que o querido ali do promotor disse assim: não, você só tem direito a uma pergunta. Dar as ordens no lugar do juiz. O cara queria impor o que ele pensava, disse: se você não fizer nada correto, eu vou te mandar embora por conta de desacato. Porque ele, pra mim, que tava desrespeitando. Mas você foi aceito e você viu quem era, que não ia responder. Só que a Mayoi, que é a irmã da antiga chefe aí do Fênix, está muito estranho. Por que você não quer comentar se você viu ou não a pessoa? Diz que viu sim ele, que não sei o que. Ela falou que tem certeza porque ela deu zoom na foto, no tal, dá pra ver mais certinho. Então o Fênix queria botar nos autos, queria mostrar ali na hora. Tem que dizer que você não pode pôr algo novo na hora da audiência. Ela pegou e mostrou mesmo que o promotor não querendo. Estava ali a arma apontada. O Fênix foi muito, muito bom. Que estava mostrando que o cara apontou com a mão esquerda. Sendo que o delegado falou que o Ryuji fez com a mão direita. Juiz decidiu, vamos adiar a audiência. Se passou algum tempo, eles foram para as colheitas de provas. E lá foram tentar mostrar o que aconteceu com se o Ryuji tá tudo certo. E nisso descobriram que tinha uma outra testemunha que não foi chamada, que era um cara que parecia que tinha esquecido tudo. E tinha uma papagaia chamada Sayori. E ela que falavam as coisas, por exemplo, a senha do cofre. Mas foram embora e no outro dia tava ele ali como testemunha. Ele trabalhava muito porque ele mais dormia do que falava e nem disse o nome dele. Falava por causa disso, poderia sim ele não ser considerado como testemunha, porque ele não estava dando a sua identidade nem nada. Ele comentou que no dia ele ouviu 2 tiros. Aí um cara correu pra janela dele e disse que viu quem era, que era. Ele na mesma hora dormiu, ninguém não pôde fazer nada. Ele também levava consigo a segunda foto que aquela testemunha tinha. Teve testemunhas, ele não conseguiu falar nada, o juiz deu a sentença dele, o Reiji era culpado. Vamos seguir em frente, porque o amigo do Phoenix Wright do primeiro episódio, que foi réu, pegou e disse: eu tava trabalhando ali no mesmo dia, eu vi o que aconteceu. O que isso acontece? Não poderia ser ali no mesmo caso, ele deu o texto certinho, tinha que ir embora, mas podia sim pedir aí uma nova prova, algo que podia anular o processo, ou até usar ali no recurso, algo super importante. E era mesmo. Ouvi um tiro só, eu não ouvi 2. Parecia ser perto da meia-noite, por aí. E batia com os outros. Só que ele disse: eu não ouvi o segundo, eu não sei o segundo. Ele disse assim: eu não. Sabe que eu não sei que eu só ouvi 2 tiros? Porque eu estava ouvindo uma música. Ainda não é Natal. Essa era a frase, ele comentou ali na hora. Eu não me liguei, mas o Phoenix Wright ainda bem que se ligou. Não era Natal ainda, quer dizer que o tiro que ele ouviu não era meia-noite e pouco como eles escutaram. Mas antes disso, eu tenho a prova de que realmente aconteceu antes. E aqui está, aquela primeira foto que ela mostrou, que ela deu pra ele, estava ali atrás, 24 de dezembro, às 23h50. E que a câmera captou foi antes da meia-noite, não depois como eles falaram. E que depois que eles ouviram 2 tiros, aconteceu bem depois desse primeiro. E foi assim que o Phoenix Wright descobriu tudo e mais. Ele disse que o verdadeiro tirador de vida do Nakamura foi ninguém mais, ninguém menos a testemunha, o cara do papagaio. Então ele disse que foi ele, só que ele tinha fugido. Decidiram adiar a audiência para ver o que iam decidir, para procurar provas. Conseguiram, acho que, um mandado de busca para ir como delegado encontrar algumas provas. E nisso, abriram um cofre, porque lá estava uma carta dizendo para se vingar do Ryuji por conta do DL6, pelo que aconteceu. A área que estava junto com, tanto com o Ryuji quanto com o pai dele, no elevador, e que foi considerado como suspeito, no caso. Só que eles tinham que mostrar isso pro juiz. Estava o promotor defendendo a testemunha que agora era considerada suspeita. Mas no Brasil, o promotor não defende o suspeito. Seu nome é Renai, você do DL6 foi ali suspeito de ter tirado a vida do pai, e ficou com muita raiva do Nakamura, porque apesar dele ter considerado o cara como suspeito, ele não gostou nada, porque por causa disso o pessoal achou ele como ainda assim o culpado. Foram atrás, arruinaram a vida dele, a esposa dele, a namorada, sei lá o que, aí tirando a vida dela.
E ele ficou todo esse tempo tramando esses 15 anos. Por causa disso que ele tirou a vida e ainda ia colocar o Ryuji como culpado pra ele maravilhoso. Pra Renai dizer, não, sou eu sim, eu tirei a vida do Nakamura, se for por causa disso sim. E digo mais, eu não sou o culpado de tirar a vida pai do Renji. Tava só nós três? Sim, mas eu não atirei. Decidiram como o Ryuji inocente e o Renai culpado. E o promotor perdendo pela primeira vez pra um cara inexperiente, que eu não entendo como isso acontece. Dele sempre de primeira, com o delegado, com tudo, promotor. Pegar o cara que não é o culpado, que é inocente. Termina desse jeito. Na verdade, com uma confissão do Ryuji, dizendo que acha que ele que se tirou a vida do pai dele. O julgamento, tudo que vai ocorrer, vamos saber nos próximos capítulos, que eu não vou comentar aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os falatórios, de tudo que eu comentei, porque foram 4 capítulos, praticamente aí 1h30 só de julgamento. Então, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.